Boa tarde aos representantes das APCEFs, da Moradia e Cidadania, aos diretores da FENAI presentes, aos parceiros. Quero agradecer a presença de todos, e especialmente da Miriam, por ter aceito o nosso convite, né, para fazer essa palestra. Obrigada, Miriam. Miriam Barreto, ela é gerente nacional de comunicação e mobilização da Moradia e Cidadania, e Comissão Nacional dos ODS na Presidência da República. O tema da palestra é o dia a dia dos nossos projetos e objetivos da ODS. Então, eu quero destacar que os projetos desenvolvidos pela FENAI, em parceria com a ONG Moradia e Cidadania, que tem transformado a vida de muitas pessoas, né, atua nas áreas fundamentais, como educação, cultura, esporte, segurança alimentar, e cada um desses eixos tem um papel crucial no desenvolvimento sustentável. Gente, só um minutinho. Diante disso, eu assim, convido cada um de vocês a participar ativamente da discussão que vamos ter hoje, né? Quero aproveitar e apresentar o comitê gestor, né, formado por Denise, Gisele, Lourdes, César, Edênia e Gerry. E agora eu vou passar a palavra para o presidente da FENAI, Sérgio Takemoto. Oi, Gisele, muito obrigado. Agradecer aqui o convite, parabenizar aí a iniciativa de vocês, a Miriam, que vai falar para nós aí os objetivos do ODS, explicar para nós um pouco mais, né? Então, assim, agradecer ao Laurêncio, cumprimentar a Lourdes, a diretora aqui da FENAI, a Gisele, cumprimentar todos vocês aí por estarem presentes, e principalmente, assim, pela parceria que a gente vem desenvolvendo, né? Nós já estamos no terceiro edital dessa parceria da ONG com a FENAI, com a participação das APCEFs. Então, assim, e os objetivos do milênio sempre foram os objetivos que a gente está perseguindo, né? Desde o primeiro edital, a gente vem trabalhando para atingir todos os objetivos. Agora nós estamos trabalhando, né, nesse terceiro edital, estamos trabalhando, focamos em 4 objetivos, mas que, na verdade, todos eles são interligados. A partir do momento que você trabalha em um, você vai atingindo todos os objetivos, né? Eu acho que isso é o grande objetivo de todos nós, trabalhar num mundo melhor, conseguir a inclusão, trabalhar as comunidades mais vulneráveis, e isso tem sido essencial, essa parceria das APCEFs com a Moradia e Cidadania. Nós estamos muito felizes com os resultados que nós estamos obtendo, que nós estamos vendo o desenvolvimento dos projetos. Então, assim, eu acho que essa palestra só vai fortalecer ainda mais essa visão. Eu acho que é importante a gente conhecer para saber os caminhos que nós estamos percorrendo, né? Se nós estamos caminhando para isso, e eu tenho certeza que nós, né, estamos no caminho correto, né? Então, só agradecer, só gratidão a todos vocês, né, pelo trabalho que se vem sendo desenvolvido, e tenho certeza que essa parceria vai continuar dando muitos frutos e vai continuar. E da nossa parte, a gente espere que continue por muito mais tempo, até que realmente a gente esteja a pleno vapor e cada vez mais próximo dos objetivos que a gente se propõe, que é ter uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade mais justa e mais igualitária. Então, obrigado e um grande abraço aí a todos vocês. Agradecer aqui as palavras do nosso presidente da FENAI, Sérgio Takemoto, com um coração cheio de alegria, cheio de animação. Quero passar alguns informes para vocês, mas antes disso quero saudar aqui todos os presidentes de APCEFs, os meus amigos, saudar aqui os coordenadores da Moradia e Cidadania, e saudar todos os representantes das entidades participativas aqui, que sem as quais a gente não consegue realizar os projetos na ponta. A gente vai tentar aqui seguir bem à risca o tempo que a gente se programou para fazer, até em respeito à nossa
a nossa palestrante, Miriam. As perguntas vocês podem colocar no chat, que ao final da apresentação ela vai responder a todas que ela conseguir. Caso fique alguma, a gente responde depois por e-mail. Tendo saudado a todos aqui, inclusive ao comitê, da parceria que a gente trabalha junto aí no dia a dia para que esses projetos andem do jeito que a gente deseja, contemplando a comunidade. Quero chamar aqui o presidente da Moradia e Cidadania, Laurêncio Curbs, para fazer sua fala. Obrigado, Gerry. Desculpa que o meu vídeo não está aparecendo, né? Não conseguimos resolver, mas não há problema. Então, saudar o Sérgio Takemoto, né, o presidente da FENAI, nosso amigo, que tem feito tanto de apoio para a realização dessa parceria, né? Uma parceria muito importante já na 3ª edição, né? Hoje nós estamos atuando em parceria em todos os estados do Brasil, 27, né? Projetos estão sendo assim realizados, e aí saudar o comitê gestor, né? Comitê gestor que faz a governança desses projetos todos, né? E acompanha cada uma das nossas coordenações, das nossas APCF, de modo que os projetos possam acontecer assim como foram planejados, né? Isso é fundamental, e hoje nós vamos ter, então, todos os projetos que nós fazemos, né? Nós buscamos sempre alinhar com os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? E procuramos ver como é que a gente está contribuindo com a Agenda 2030, né? De modo que a gente possa trabalhar. E Miriam vai nos trazer hoje, na apresentação, uma rica apresentação que cada vez mais a gente aprende. Nessa semana dos ODS, todos estamos acompanhando o Brasil e o mundo inteiro em Nova York, né? Na Assembleia Geral, e nós também estamos bem inseridos nesse tema, nessa semana, com essa palestra. Veio muito em momento certo essa palestra, e vai nos trazer, então, tanto a teoria como a prática, como cada projeto nosso conversa com esses ODS, né? Obrigado, então, Gerry, e vamos ter uma excelente tarde. Obrigado, Laurêncio, nosso presidente. Passo aqui imediatamente para a nossa palestrante, especialista em ODS, Miriam Liknesk. Oi, gente, boa tarde a todas e a todos. O Sérgio usou a palavra gratidão, né? Dizem que gentileza gera gentileza, gratidão gera gratidão, Sérgio. Então, primeiramente, em seu nome, em nome do Laurêncio, nossa gratidão, eu tenho certeza de todos que estão aqui por essa parceria, que possibilitou nessa 3ª edição do edital FENAI Moradia e Cidadania, que vem transformando muitas vidas. Queria saudar e agradecer a confiança de todo o comitê gestor, né, que cuida desse projeto com carinho, mais especialmente no nome, né, das pessoas com que eu convivi mais nesse momento, que foi a Lourdes, a Denise e o Gerry. Obrigada pela confiança. E aqui o meu carinho especial, né, para todas as entidades que estão nos assistindo e também para os nossos colegas que fazem parte das e também das coordenações da Moradia e Cidadania. Como o Gerry falou, a nossa ideia é trazer luz para algumas coisas, porque se a gente fosse falar realmente do dia a dia dos nossos projetos, a gente ia precisar de um curso de semanas, né? Então, a gente vai trazer luz para alguns pontos e vai abrir um diálogo permanente para que a gente possa vir a falar sobre esse assunto mais vezes em outras oportunidades. Eu vou pedir licença para todos vocês, então, para que eu possa compartilhar a minha apresentação. Só vou pedir para que vocês me falem se já está compartilhando aí com vocês. Pode ser? Ok. Aí, quando ela aparecer a telinha, vocês me avisem. Tá bom. Vamos ver lá se vai sair. Eu fico aqui na Serra da Cantareira, né? E às vezes a gente tem alguma dificuldade aqui. Deu certo? Deu a internet certo. é um pouquinho lenta, tá bem. Deu Então, certo. Saiu, Miriam. Apareceu. Muito obrigada, Apareceu, gente. Miriam.
Obrigada. Então, a ideia hoje é nós batermos um papo aí, né, sobre o dia a dia dos nossos projetos e os ODS. Como já foi dito aqui, a gente pode iniciar, né, essa apresentação. Eu não estou, gozada que eu não estou conseguindo mudar a tela aqui. Deu. Para começar, né, a nossa apresentação, eu acho que é bem importante a gente refletir o dia de hoje. Nós estamos aqui na véspera, né, de comemorar os 9 anos de celebração desse Pacto Global da assinatura dos ODS. Amanhã, dia 25 de setembro, faz 9 anos que a Agenda 2030, os ODS já estão aí no mundo. E também a véspera dos 24 anos da ONG Moradia e Cidadania. Então, isso tem um significado, assim como o Laurêncio falou, muito especial. E ficou ainda mais especial, não sei se todos tiveram a oportunidade hoje de ouvir ou de ler o discurso, né, que o nosso presidente fez na ONU, tradicionalmente, né, dia 25 de setembro, 24 de setembro, são realizados na ONU conferências para discutir a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde ele clamou, né, por atenção do mundo todo nas questões principalmente da guerra, né, da fome, das mudanças climáticas, e tudo isso tem a ver, né, com um trabalho que a gente vem desenvolvendo tanto nos nossos projetos como nas nossas atividades enquanto entidades. E apesar de fazerem 9 anos, né, que essa agenda já está no ar, a gente percebe que ainda são poucas as pessoas que têm um conhecimento do que está acontecendo. Em uma pesquisa, né, não sei se a tela já mudou, gente, porque eu estou com um delay aqui, tá? Vocês vão me ajudando. Mas já tem uma sim, já mudou. Já, né? Tá legal. Tem uma pesquisa, né, que foi realizada para verificar qual o grau de conhecimento das pessoas sobre os ODS. E o que foi a surpresa dessa pesquisa? Foram 143 municípios, mais de 2.000 pessoas, que apenas 1% da população ela conhecia muito sobre o ODS. 10% tinha algum conhecimento, 38% já ouvia falar, mas o que mais surpreendeu é que metade dos brasileiros nunca ouviu falar sobre os ODS. Nesse sentido, eu vou pedir licença para vocês, eu sei que algumas pessoas já viram isso, mas o Sérgio trouxe com muita propriedade, né? Se a gente, né, não conhece o caminho, como a gente vai poder chegar? Então, o nosso objetivo hoje aqui é mostrar um pouquinho desse caminho, da importância dessa agenda e como ela pode ser um auxiliar no nosso planejamento aí dos projetos no nosso dia a dia. Então, eu faço uma retrospectiva bastante rápida, porque eu sei que algumas pessoas já viram essa apresentação e muitas pessoas também já têm conhecimento histórico disso, mas algumas também não. Então, procuro pecar pelo excesso do que pela falta. Mas é só uma reflexão rápida da onde a gente sai, né, do homem primata aos dias de hoje. Cada vez mais o homem foi se transformando e ele foi deixando a força física de lado e usando cada vez mais a inteligência e buscando o quê? Recursos externos ao corpo dele, ferramentas, tecnologias que possibilitassem a subsistência, a sobrevivência dele dentro do planeta. E essas mudanças de comportamento, elas impactam diretamente no quê? No uso dos recursos naturais, que são finitos, né? E essa extinção de recursos naturais, ela afeta não só o meio ambiente, mas ela afeta toda a saúde do planeta, a economia e a vida humana. Então, essa é a principal mensagem que a gente tem que ter, né? Então, se a gente vai lá na história buscar por que o homem buscou as ferramentas para ser mais competitivo, para ganhar e sobreviver, a gente vai começando a compreender por que a gente precisa de uma agenda de desenvolvimento nos dias atuais. E aí, quando a gente fala desses marcos históricos, quais foram os principais marcos históricos que fizeram com que essa extração dos recursos, né, nos levassem às catástrofes que a gente vive hoje, né? Então, a gente tem aí as 4 revoluções industriais, a gente tem a máquina a vapor, a gente tem a criação da roda, a mecanização, a própria tecnologia do conhecimento, que foram dando condições ao homem para garantir essa subsistência. Um marco também bastante importante foi a reconstrução, principalmente da Europa, após a Segunda Guerra Mundial,
onde a gente vive um conflito geopolítico e ideológico entre o capitalismo e, e o socialismo, na verdade, né? Então, a gente fala que esse conflito, né, ele também traz um modelo de desenvolvimento que prevaleceu, que é o capitalismo, onde a gente extrai cada vez mais, né, para gerar lucro, a gente extrai cada vez mais as coisas da natureza, explora cada vez mais a mão de obra e muitas vezes a gente vai destruindo o planeta, né? Não significa que um modelo ou outro esteja certo, mas a gente tem uma tendência no capitalismo a ter um consumo muito mais significante, né, e muito mais rápido do que a gente possa suportar na questão do planeta. E aí, vários estudos, né, a gente tem aí uma prova disso, que é a destruição da própria camada de ozônio, né, que foi causada pelos gases aerosóis, né, então vocês lembram quando tiraram de circulação esses gases, né, que foi realmente destruindo. A própria globalização, né, a globalização, ela traz aí as grandes marcas, né, um monopólio, né, trazendo uma dependência de consumo. Essa dependência de consumo, né, muitas vezes ela torna o mundo, né, uma vitrine aberta. O que está acontecendo agora lá em Gaza, o que está acontecendo em Israel, em segundos a gente fica sabendo aqui, e aí isso começou a trazer uma série de reivindicações globais, né, tanto para a busca da justiça social, para a geração de emprego, para acabar com a fome, para acabar com a guerra, né? E aí você falou tudo isso, Miriam, tá, beleza, a gente já sabia tudo isso, mas o que isso tem a ver com os nossos projetos, né, e os ODS, né? Que tudo isso traz impacto social, ambiental e econômico, e é aqui que a gente vai agir, né? Como que a gente pode ser um agente transformador? Então, quando eu comparo aqui com obra de arte que eu adoro, né, e a gente traz a questão da dimensão social, a gente vem da escravidão, a gente vem da fuga dos retirantes pela miséria, pela fome, a gente vem também da quantidade de pessoas que saíram de uma região para trabalhar em grandes centros, né? Esse trabalho, muitas vezes, né, e a gente sabe aí a FENAI o quanto a gente luta para os direitos trabalhistas, mas essas questões fomos submetendo o social, que foi cada vez mais causando desigualdade, cada vez mais pobreza, cada vez mais falta de inclusão. Então, a gente precisa saber que esse social, ele vem acompanhado também do ambiental, onde a gente começa a perceber que a nossa terra, que o nosso solo, ele foi sendo substituído, né, para a geração de trabalho e lucro, né? Então a gente tem aí a questão da pecuária, né, que a gente tem a questão das grandes plantações, do agronegócio, que se não for feito com estudo ou com medidas, ele vai destruindo o habitat natural do homem. E esses impactos geram, claro, né, problemas econômicos, né? A gente tem a questão do desemprego, a gente tem a questão das desigualdades, a gente tem o desenvolvimento diferenciado entre as regiões, e isso tudo, estou só jogando luz para a gente poder falar que nós chegamos até aqui, e agora, como que a gente sai dessa, né? Então, a gente vai precisar de um esforço multissetorial. E esse esforço multissetorial, ele envolve todo mundo, o setor privado, né, as organizações da sociedade civil, as universidades, né, os órgãos de controle, o parlamento, a justiça, os meios de comunicação, gestores públicos e também os nossos projetos e parcerias, né? E aqui entra o trabalho importante da APSEF, da FENAI, da Moradia e Cidadania e do Movimento Solidário, que estão nessa busca, né, constantemente e alinhados à agenda de desenvolvimento, né, da ONU, né, e a ONU ela tem um papel fundamental, né, que é ajudar no direcionamento dessas iniciativas. E os nossos projetos sociais, né, eles têm como objetivo justamente gerar essas transformações positivas, né, numa comunidade, num grupo, lidando com essas questões. E a gente busca o quê? Como o Sérgio já falou, temas estratégicos aqui, né, então a gente tem o tema da educação, a gente tem da saúde, da inclusão, do meio ambiente, da sustentabilidade, e cada vez, né, no dia a dia, para que a gente possa conseguir melhores resultados, eu quero combater a fome, eu quero gerar mais educação, eu quero mais trabalho e renda, menos desigualdade, e eu preciso de recursos, e a gente sabe que existe uma escassez de recursos bem grande.
a gente sabe que muitas vezes o envolvimento da comunidade e a participação não é tão positivo ou tão adequado quanto a gente gostaria. Então, a gente tem que mediar conflitos diretamente, né, dentro dessas comunidades. A gente tem que ter a empatia de compreender quais são as dificuldades para seguir. A gente precisa ter uma avaliação de impacto, né, e também de monitoramento, que é o comitê gestor que faz isso, olhando, né, como o Sérgio falou também no início, o progresso que esses projetos já vêm trazendo para a sociedade ou para aquela comunidade onde ele está implementado. Uma necessidade da gestão de mudanças e adaptabilidade, né? A gente vem vivendo, experimentando aí os eventos climáticos. O Rio Grande do Sul foi uma grande prova aí, né? Por mais estruturado que nós tivéssemos, para dar conta de atender toda aquela demanda, uma coisa que nós não imaginávamos que ia acontecer com tanta severidade. Então, a gente tem que estar sempre se adaptando, né, ser resiliente, resolver essas questões sociais, firmar parcerias importantes para a mobilização e um olhar socioambiental e de desenvolvimento local aonde aquele projeto está inserido. E aí, né, as agendas de desenvolvimento da ONU, como eu já falei, elas podem ser vistas como uma oportunidade. Por quê? Porque elas buscam, né, todo mundo, eu lembro lá na minha escola, quando eu aprendi o que era a ONU, falava que a ONU era para promover a paz mundial, mas é muito mais do que a paz mundial. A ONU busca o respeito universal e a observância dos direitos humanos e as liberdades fundamentais para todos. Então, é isso que a gente está tentando buscar, né? Essas agendas de desenvolvimento, né, junto também com a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela visa valorizar as liberdades fundamentais de todas as pessoas. E quando você tem uma Declaração Universal de Direitos Humanos, né, que você começa a debater esses temas globalmente, você joga a luz, você abre os olhos das pessoas para os problemas que vão existindo, e as pessoas começam a demandar os seus direitos, né? Então, o primeiro movimento da ONU em direção a essa melhoria foi a Conferência de Estocolmo, que foi realizada em 1972, né, onde os líderes mundiais eles estavam discutindo a importância da busca do equilíbrio, né, entre o desenvolvimento econômico e a redução da degradação ambiental, porque teve um período, né, que a gente experimentou muitas consequências, né, da poluição, né, quando eu falei da reconstrução da Europa, por exemplo, as fábricas, as revoluções industriais, elas já estavam poluindo muito, pessoas começaram a adoecer, o uso de pesticida matou muita gente, muitos animais, e aí a sociedade começou a demandar uma solução. E após essa conferência de 1972, vários ambientalistas, chefes de Estado, sociedade, começaram a desenvolver um conceito do que seria o equilíbrio entre o progresso e a proteção ambiental. E foi então, em 1987, que nasceu o conceito de desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? É aquele que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Esse relatório, né, de Brandت Lander, dessa senhora, né, que ela era ministra do Meio Ambiente da Noruega, e ela explica que é muito possível a gente crescer economicamente, incluir socialmente e proteger ambientalmente, desde que quando a gente vai implementar um projeto, uma ação, onde quando a gente vai executar uma atividade do nosso dia a dia, a gente tem esse olhar 360 para todos os lados. Na década de 90 a 2000, por conta, né, dessa busca da visibilidade, né, da Declaração de Direitos Humanos, da ONU, do movimento geral da sociedade, várias conferências e várias reivindicações foram feitas no mundo, né? Então, a gente tem 90, a gente teve uma conferência em Nova York para falar dos direitos da criança, em Rio de Janeiro, a gente teve a ECO 92, para discutir as questões de meio ambiente. E prestem atenção, 1972 foi Estocolmo, 20 anos depois, 92, foi no Rio de Janeiro, a mesma coisa, uma conferência de meio ambiente. Depois a gente tivemos várias outras, a de direitos humanos, de população, desenvolvimento social, em Pequim, a Conferência da Mulher em 95, Istambul, em 96, para habitação. E essa série de conferências gerou uma pressão muito grande na sociedade, né, e na própria ONU definiu, então, que deveriam haver agendas de desenvolvimento,
que são essas agendas de desenvolvimento? São planos globais acordados mundialmente para que cada chefe de Estado implemente junto com a sua sociedade para a gente chegar mais forte no objetivo de um mundo melhor para todos, né, em um ambiente saudável. Então, a primeira tentativa, né, que foi feita foi a Agenda 21, que foi no Rio de Janeiro, que denominada também Eco 92, que foi uma agenda que durou de 92 a 2000. Depois veio a agenda ODM, como o Sérgio lembrou, né, a agenda do milênio, de 2000 a 2015, quando muitos de nós já começamos a atuar dentro da Caixa Econômica, né, com projetos para alcançar, eram 8 objetivos, né, e depois a quem sucedeu, né, a agenda dos ODMs foi a agenda ODS, que é a Agenda 2030, que vem de 2015 a 2030. O Brasil, ele teve um protagonismo muito grande na agenda ODM. A gente não só bateu as metas, como a gente superou quase todas elas. A única meta que a gente não conseguiu foi a redução da mortalidade materna, que era o ODM 5, mas o resto a gente conseguiu todas e muito além do que era esperado. E por conta disso, né, o Brasil ele foi convidado pela ONU para compor, né, a mesa, a cúpula, que fosse definir a nova agenda que iria suceder a agenda dos ODMs. Então, foi da agenda ODM, que era de 2000 a 2015, no meio desse período, aí, em 2012, nós tivemos a conferência da Rio+20, que foi também 20 anos, né, aí depois da conferência da Eco 92, onde a gente abriu um diálogo global com a sociedade, com os chefes de Estado, para começar a negociar quais seriam os objetivos e metas que a sociedade gostaria de ver nessa nova agenda. E foi então que nasce, né, depois de 2012 a 2015, foram várias conferências de negociação nos países, várias idas e vindas dos Ministérios de Relação Exterior para a ONU, para poder, então, validar uma agenda global, né, que tem como objetivo combater a pobreza, as desigualdades sociais e a proteção do planeta, que é a Agenda 2030, né. E se a gente fosse comparar a Agenda 2030 com uma pirâmide, a gente ia saber que na base dela, a gente tem o quê? O ODS 17, que é justamente o que a gente está fazendo aqui. São as parcerias globais, né, multissetoriais, e um monitoramento. Você tem que ter parceiro, monitorar. E como que essa agenda surgiu? O ápice dela, a visão, foi da participação da sociedade civil e do compromisso dos chefes dos estados. E só no meio dessa pirâmide que são o quadro de resultados que são o ODS. Então, muita gente me pergunta, a Agenda 2030 e o ODS é a mesma coisa? Não. Os ODS são apenas um quadro de resultados dentro da agenda, que são as metas e os indicadores que a gente persegue, mas a gente precisa, para realizar eles, as parcerias, o monitoramento e a participação social e o compromisso dos estados, dos chefes de estado e também, claro, né, dos níveis de governo. Essa agenda, ela tem vários apelidos, né? Então, a gente pode chamar da Agenda 2030 ou Agenda dos 5 Ps, que é a agenda que foi feita para as pessoas, para a prosperidade, para a paz, para parcerias e para o planeta, que é uma forma que dá também para você resumir a compreensão da importância da erradicação da pobreza, da geração do trabalho, do combate à violência, da formação de parcerias e da proteção do planeta. Ela pode ser dividida em eixos também, onde a base a gente tem os ODS que vão cuidar das questões ambientais, o meio dela a gente vai cuidar das questões sociais, depois nós temos outro bloco que cuida das questões econômicas e também o bloco 17, que é das relações institucionais para que ela aconteça. E aqui são, de fato, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Já foi dito, né, que quando a gente atua num ODS, a gente está indiretamente atuando no outro, porque toda essa agenda, ela é integrada, indivisível, transversal, interligada. Então, por exemplo, quando eu invisto em saneamento, quando eu estou fazendo uma obra de saneamento, eu estou promovendo saúde, então eu estou contribuindo com a ODS 3. Quando eu estou lá dando oportunidade de acesso a serviço ao ODS 3 a toda a população, eu estou contribuindo com a ODS 10, que é redução de desigualdades. E assim sucessivamente. Então, isso é bem importante. Quando a gente está lá no nosso projeto, eu vi todos os projetos de vocês, de todos os estados, e aí vocês vão ver que eu mapeei, né? E aí, assim, vocês colocaram alguns ODS lá,
mas indiretamente esse projeto ele dialoga com muitos outros. E como que a gente lê essa agenda? Porque é importante, você vai lá ver os 17 objetivos, que são esses quadradinhos coloridos. Depois você vai ter 169 metas, que já são as metas esperadas de cada objetivo, e os indicadores para oferir o resultado de cada meta, né? Então, como que você lê? Por exemplo, se eu pegar o ODS 1, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares, né? Então, a gente vai saber que esse ODS 1, ele tem 7 metas e 14 indicadores. E eu trouxe só um exemplo aqui para vocês. Então, vê lá, erradicação da pobreza, objetivo 1, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Esse é o primeiro objetivo. Aí eu vou ter as metas. Não falei que tinha 7 metas? Aqui eu trouxe só uma para apresentar, para vocês saberem como ler, porque daqui vocês vão ler todas. A meta 1.1 é, até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas, em todos os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de 1,25 dólares por dia. Eu atualizei um pouquinho esse valor, porque hoje a gente está trabalhando com o valor do Banco Mundial. Então, existe pobreza e extrema pobreza. Quando a gente fala de pobreza, a gente está falando de pessoas que vivem com menos de R$486 ao mês. E a extrema pobreza, gente, é gente que vive com menos de R$168 por mês. Né? Então, se você for dividir R$168 por 30 dias ou por 31 dias, quanto que é que essa pessoa, quem imagina viver com esse valor no mês? E para eu auferir se eu estou chegando perto de realizar essa meta, eu tenho um indicador que ele vai seguir igual o normativo da Caixa, lembra, gente? Tem lá, meta 1.1, indicador 1.1.1. Então, a gente tem lá uma coisa dialogando com a outra. E o indicador para essa meta é percentual da população abaixo da linha internacional de pobreza extrema por sexo, idade, status de ocupação e localização geográfica. E né? Você fala, poxa, Miriam, é bastante coisa, não dá para decorar tudo. Então, o que eu trouxe aqui? A minha ideia, como eu disse, é jogar a luz. Eu não vou conseguir abrir, executar tudo isso com vocês das 169 metas. Mas eu trago aqui e deixo, essa apresentação vai para todos vocês, um site que é o odsbrasil.gov.br. Esse site até foi construído, né? O Laurêncio acompanhou um pouco isso, porque o Laurêncio e eu estávamos na época na presidência da República, ele sabe disso. O Brasil, o IBGE, junto com a Comissão Nacional dos ODS à época, criou esse site, onde você pode clicar em cima desse quadro geral dos indicadores e você vai saber todos os indicadores para cada uma das metas. Alguns estão em construção ainda, outros não existem porque não tem forma de ainda criar a oferição desses dados, mas muitas vezes eu vejo as pessoas dos projetos, é a primeira contribuição já para o nosso projeto do dia a dia. A gente tem dificuldade de ver um indicador para aquele nosso projeto. Aqui a gente tem vários prontos e a gente pode fazer uma adaptação para os nossos projetos. Então, vocês podem consultar isso, vocês vão ter isso à mão. E dos 17 ODS, né, quais são os maiores desafios que o Brasil tem, segundo o relatório de desenvolvimento sustentável da ONU de 2021, né? Não é novidade para nenhum, né? O combate à pobreza, da fome, a saúde, a educação, o trabalho, a redução da desigualdade, produção e consumos responsáveis, né? Vida debaixo d'água, que é o oceano, vida terrestre, paz, justiça e instituições fortes. Por que eu trouxe esse recorte? Porque dessas prioridades, a gente, como o Sérgio falou, atua nas 4 que estão aqui, que é o ODS 2, ODS 4, 8 e 10. E aí eu fiz uma estratificação de todos os projetos que a FENAI e a Moradia e Cidadania implementaram a partir desse último edital. Então, nós temos aqui 21 projetos, né, que é a nossa grande maioria, que trabalham o ODS 4, que é a educação de qualidade. Nós temos depois 8 projetos que trabalham o ODS 8, que é geração de trabalho e renda, 4 projetos que trabalham a desigualdade social, um projeto que trabalha o combate à fome
e um projeto que trabalha a igualdade de gênero. Isso não significa um corte linear, né, gente? Como o Sérgio falou, a gente sabe que esses projetos acabam atuando em todos. Então, no ODS 2, o que eu fiz aqui? Só para jogar a luz um pouquinho nos projetos, para que vocês conheçam o que os outros estados também estão fazendo e vão abrindo outras possibilidades para ver como isso dialoga com muito mais do que um ODS. Então, no ODS 2, que é acabar com a fome, não é só acabar com a fome. A gente quer acabar com a fome, mas a gente quer alcançar a segurança alimentar, ter uma melhor nutrição e uma agricultura sustentável. Então, para vocês terem uma ideia, em 2023, 27 milhões de toneladas de alimentos foram jogadas no lixo, ou seja, cada um de nós desperdiça por ano 60 quilos de alimentos, né? Mais do que isso, né? Mais do que a gente tinha um número em 2022, com 33 milhões passando fome, né? E também 125 milhões de pessoas com algum grau de insegurança alimentar. Eu trouxe um número atualizado agora, em 2022 e 2023, a gente diminuiu de 33,1 milhões de pessoas para 8,7 milhões de pessoas. Vocês sabem que o Brasil, em 2014, já tinha saído do mapa da fome, voltou em 2018, 2019 para o mapa da fome e agora busca sair também. Por que eu trouxe isso daqui? Para mostrar que quando você direciona uma política pública, um projeto ou uma iniciativa empresarial, um estudo acadêmico para aquela determinada meta, você consegue o resultado. Você vê, em um ano, praticamente, a gente reduziu aí consideravelmente, né, de 15,5 para 4,1 as pessoas que passam fome, mas ainda é um número extremamente alto, né, gente? E aí, a gente traz aqui um exemplo, né, eu trouxe um projeto da Bahia, que é de geração de renda e proteção ambiental. Ele aqui atende diretamente duas metas, que é a meta 2,4 e a meta 8,3. Na 2,4, por que eu trouxe essa aqui? Ele atende outras metas também, mas ele aqui é um apiário, né, e ele traz um sistema sustentável para produzir alimentos, né, implementando práticas agrícolas resilientes que aumentem a produtividade e a produção, que ajudam a manter o ecossistema, né, que fortaleçam a capacidade de adaptação às mudanças climáticas. A abelha, vocês sabem, já está em extinção, né, e esse é um projeto que traz uma inovação. Além disso, né, ele gera incentivo para a criação de uma política pública, né, que gere e apoie essas atividades produtivas, gerem emprego e renda, empreendedorismo, criatividade e inovação. Por que eu trouxe esse recorte? Só para vocês olharem não só qual ODS atende, mas a qual meta ODS ele está atendendo. Aqui no ODS 4, gente, a gente tem assim, assegurar educação inclusiva e equitativa de qualidade e aprendizagem ao longo da vida para todos. Então, aqui a gente sabe, né, quando eu trouxe só um exemplo, podia trazer milhares de educação, mas eu trouxe a questão ainda do analfabetismo, né, o analfabetismo. O Brasil ainda tem 11,4 milhões de analfabetos, dados do censo do IBGE de 2022. Né? Então, quando você tem 7% da população analfabeta ainda, a gente percebe que a gente precisa de um esforço no ODS 4. E aqui eu trouxe um quadro com todas as metas do ODS 4, para vocês terem aí no dia a dia de vocês, para vocês consultarem cada uma delas. E esse quadro na lateral, que está aqui, SDG 4, está em inglês, né, porque Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS em inglês é SDG. Aí ele tem lá a meta 4.1, 4.2, 4.10, e ele tem lá um sinalizador. Então, quando está setback, é que está indo para trás essas metas, a gente está evoluindo, né? Quando a gente tem esse at risk, ela está em risco, né? Quando a gente tem aí o insuficiente, é que o que está fazendo ainda não vai ser suficiente para a gente alcançar. Tem as metas também que estão estagnadas, que é a 4.A, né? E aí, por que eu trouxe isso? Porque esse material está disponível todo para consulta e para vocês verem dentro do projeto de educação de cada um de vocês, agora, qual é o exercício? Vocês têm lá o projeto, vocês vão ler essas metas, todos que têm o objetivo 4 lá, e ver o que você pode aprimorar, que não está no teu projeto, que está aqui dentro, tá? E aí vai lá. Então, assim, olha os projetos bonitos. Eu fiquei muito feliz, falei para o Laurêncio, e agradeci a Denise e a Lourdes pela oportunidade de fazer essa apresentação, e a alegria que eu tive ao ver as fotos dos projetos. Então, a gente tem lá no projeto do Acre, Saber para o Futuro, na Amazônia, né? A gente tem o projeto do Acai,
A gente tem no Amapá o reforço escolar, e me chamou a atenção, né, porque cada um tem a sua peculiaridade. Então, a gente tem, por exemplo, no Amapá, né, a Leila faz uma visita nas famílias, né, das pessoas beneficiadas dos projetos. Então, a gente tem as questões também, né, do projeto do Ceará, que já é um outro tipo de educação, que é uma educação produtiva, que forma as nossas costureiras, inclusive, que forneceram material lá para o Rio Grande do Sul, voluntariamente, depois de capacitadas. A gente tem no DF um SOS Alfabetização de crianças, no Espírito Santo, um projeto de integração, né, que envolve arte, cultura, né? A gente tem em Goiás, lutando pela cidadania. Aqui tem colegas que, né, a gente fica muito feliz quando a gente consegue ver a carinha de felicidade dessas pessoas, né? Amor que envolve e desenvolve, trabalha a musicalidade, o Cantinho da Alfabetização no Maranhão, a gente tem em Mato Grosso o projeto de Taekwondo. Todas essas carinhas, né, todos esses projetos, quando a gente está no nosso estado, a gente vê o nosso, mas quando a gente faz uma apresentação desse tipo e a gente multiplica a potencialidade que a gente tem, a gente vê quantas vidas de fato a gente está transformando e quantas possibilidades a gente está abrindo para tirar a pessoa de uma condição futura desigual, né? Então a gente tem na Paraíba também o projeto Na Ponta do Pé e Na Ponta do Lápis. A gente teve uma excelente apresentação, né, nos Jogos da FENAI, agora recentemente, onde o Estado da Paraíba levou o pessoal da FENAI e o pessoal lá para visitar o projeto. Um projeto super lindo também, com a participação dessas crianças, né, que trabalham tanto o esporte quanto a educação. Nós temos um projeto de superação no Paraná, que trabalha especialmente, né, ou individualmente, essas crianças que precisam de um apoio maior. Em Pernambuco, a gente tem um trabalho de reforço escolar da Gabriela Feliz. Eu achei muito legal esse nome, Celda, porque quando eu vi Gabriela Feliz e eu vi a cara de todo mundo, eu falei, qual será a Gabriela, né? Porque todas estão felizes aí, eu achei muito bacana. Em Rondônia... Massa, foi ótimo. Não foi essa de vermelho aqui ou é a do lado, né, Celdinha? Eu achei muito legal. Sim. Esse projeto de educação é muito importante, é muito inclusivo, né? Sim, e a gente vê, né, que assim, faz bem para quem está sendo beneficiado, mas faz muito mais para nós, né? Aí eu também fiquei encantada de ver esse projeto Navegador do Reforço de Cidadania, que é realizado lá em Rondônia. Eu morei em Rondônia, eu sei os desafios que Rondônia tem, então eu fiquei bastante encantada. E também aqui, né, um projeto do Rio Grande do Norte, eu havia... separando as fotos, né, e aí foi difícil escolher, né, a qual foto melhor traduziria, né, esse projeto, mas eu também trouxe um zoom para ele pelo seguinte motivo. Muitas vezes, né, a gente está falando de ODS no dia a dia, a gente está trabalhando em educação, mas a gente tem uma educação que também tem família, né, que tem mãe, que tem mulher, que tem raça, que tem negro, e a gente às vezes esquece um pouco disso. Esse projeto, além dele trabalhar as crianças, né, trabalhar essa conscientização da educação, ele também trabalha com as mães, a autoestima, né, e aí ele vai muito além do ODS 4, né, ele vai para o ODS 3 de bem-estar, ele vai para o ODS 5 de gênero, e aqui foi um evento, né, que foi realizado lá agora recentemente, com a participação de todos, e olha o resultado aqui encontrado, né, depois eu vou abrir para que vocês possam falar. Temos o projeto também em Sergipe, né, Transformar e Educar, né, por meio da leitura, bem bonitinho, e aqui um projeto de Santa Catarina, o Pequeno Guarani, onde as crianças, né, elas trabalham tanto esse conhecimento, esse reforço, mas também esse empoderamento de poder estar executando, né, no quadro escolar, essa troca. Por fim, são muitos ODS, e a gente trabalha todas as metas, sem dúvida, né, se vocês forem comparar todos os estados, a gente está alcançando. No ODS 5, né, que na verdade, alcançar a igualdade de gênero e empoderamento
considerar todas as mulheres e meninas, até porque, né, gente, uma mulher é morta a cada 6 horas no Brasil, e então a gente precisa de ações urgentes. Eu trouxe um projeto do Rio de Janeiro para dar esse destaque, que trabalha o ODS 4, o ODS 5 e o ODS 8 e as metas respectivas aqui, que eu acho que não vale a pena eu ler cada uma, mas eu vou falar de modo geral o que elas significam, né? Quando eu estou trabalhando educação profissional, eu estou trabalhando que essa mulher, né, ela possa estar sendo inserida no mercado de trabalho, então eu estou trabalhando a ODS 4, 5 e 8, e eu queria trazer uma coisa importante, que esse projeto me chamou a atenção também, é o acesso a levar essas crianças nas aulas, né, porque muitas vezes a gente tem um projeto, e uma das metas do ODS é promover o acesso, é fazer ela chegar até a escola, fazer ela até chegar ao curso, e aqui a gente tem o transporte, essa moça de cabelo colorido é a professora, e esses que estão na vanzinha são os alunos, né, que fazem sua capacitação. No ODS 8, a gente também tem bastante coisa, que é promover o crescimento econômico, né, o emprego, trabalho e renda. Hoje, né, no Brasil, a gente tem, no segundo trimestre, 7,5 milhões de desempregados, né, uma taxa de desemprego de 6,9, desalentados 3,3, né, e taxa de subutilização 16,4, e aqui a gente traz aqui alguns exemplos, né, em destaque dos nossos projetos da FENAI. Então, a gente tem o projeto de Alagoas, que trabalha a capacitação de mulheres na confecção de pães e caseiros artesanais. Tem o projeto do Pará, que é a renda eletrificada, que capacita também adultos na área de eletricidade, né, assim como chama, né, o projeto de Minas, que trabalha a economia solidária, um novo começo em movimento, então trabalha aqui a questão das mulheres, do empoderamento e da importância dessa economia circular hoje na sociedade. Um outro projeto que me chamou muita atenção foi o projeto coletivo das mulheres, né? Aqui é uma das atividades, esse coletivo de mulheres, ele tem várias outras atividades para além desse da mesa posta, né? Então, eles têm oficina de artesanato, oficina de costura, outras, né, que depois a gente pode até num outro momento compartilhar, mas é um coletivo que trabalha diferentes aspectos também, gera trabalho e renda. Nós temos no Piauí, né, Costurando Laços de Amor, que também geração de trabalho e renda de mulheres que aprendem a arte da costura, e aqui vocês veem, né, todas uniformizadas, aqui bonitinhas, as máquinas, elas trabalhando. E no Rio Grande do Sul nós temos um projeto novo lá, que é o Escola de Artesanato e Hospedagem, que está sendo construindo um centro. Esse centro ele vai abrigar uma escola que vai dar aulas, né, empoderar a comunidade na confecção de artesanatos. Do ODS 10, vocês viram que eu cortei os ODS que a gente trabalha lá na pesquisa que eu fiz, tá? Esses ODS são os que vocês estão trabalhando. Essa foto, coincidentemente, né, reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles, Lu, é em São Paulo, né? E aqui a gente tem, se eu não me engano, não sei se é Heliópolis ou é Paraisópolis, é um dos dois. Mas aqui a gente tem esses prédios de alto luxo convivendo com essa comunidade aqui do lado, né? E lá em São Paulo a gente tem um projeto que é o Conectados para o Futuro, que ele trabalha, né, a questão também de formação, né, de pessoas, né, jovens, pessoas idosas, pessoas, vocês podem ver, né, eu trouxe por conta disso, né, da diversidade, jovens, idosos, negros, né, na questão de gerar trabalho e renda, de capacitar, empoderar e promover a inclusão social e econômica. E o que eu achei legal desse projeto, além dos alunos, né, eu achei legal os professores serem jovens também, né, então a gente começa a ver nas fotos aqui, elas falam muito sobre o projeto, né, muito mais do que eu ficar aqui horas falando, o que significa esse projeto, o que significa esse diploma na mão de cada um que está segurando ele, né. E aqui, gente, eu queria fazer um destaque especial, essa é a última tela que eu trago dos projetos, eu queria trazer muito mais fotos, mas tenham certeza, todos os estados aqui estão, e a gente tem muito mais fotos e muito mais história para contar de cada um deles, mas eu queria trazer um destaque especial aqui para um projeto de Roraima, que chama Projeto Fé e Alegria no Brasil, que eu trago reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles, né? Todo mundo sabe que Roraima tem sido o foco, né, dessa questão da migração muito forte, né, dos venezuelanos, e o objetivo, né, das duas metas é empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem,
origem, religião, condição econômica ou outra, e também tem uma meta 10.7, que é facilitar a migração e a mobilidade ordenada, segura, regular e responsável das pessoas, inclusive por meio da implementação de políticas de migração planejadas e bem geridas. Então, quando eu trago esse exemplo, a gente está trazendo, olhando o problema local. Então, a gente sabe que Roraima teve um problema dos Yanomamis, a gente fez uma campanha lá, a gente tem essa situação no venezuelano, e a gente já ouviu muita gente falar, mas é venezuelano e tal. É muito importante a gente ter esse olhar abrangente, é muito importante atender, esse projeto, ele atende tanto brasileiros como migrantes, tá? Então, mas esse convívio, né, essa troca, é que enriquece o nosso saber, né? E agora, gente, a gente está numa década muito importante, né, que é de 2020 a 2030, a ONU definiu o período como a década da ação. Por quê? Porque a gente está vivendo um momento caótico, a gente continua, apesar do nosso projeto, apesar de tudo, a gente cada dia é uma surpresa, né? Então a gente tem problema social, problema ambiental, problema econômico e vários outros ODS que a gente pode atingir, né? Então, quando a gente está falando de inundação, por exemplo, desmoronamento, a gente está falando aqui também da importância da saúde, do bem-estar, da gente cuidar que todos tenham uma saúde. Está falando de garantir uma disponibilidade e manejo sustentável da água, que é o ODS 6, saneamento para todos, energia limpa para todos também, é importante que a gente tenha construído infraestrutura resiliente, industrialização inclusiva, fomentar a inovação, tornar as cidades sustentáveis. A gente também tem que assegurar que os padrões de produção e de consumo sejam sustentáveis. Num projeto nosso, a gente tem que se olhar qual é o nosso lixo, qual é o nosso impacto, será que a gente está olhando para isso? Só para vocês terem uma ideia, 5,3 bilhões de celulares foram jogados no lixo em 2022. E não existe lixo fora do planeta, né, gente? Essa foto aqui diz bem, você joga o lixo fica aqui dentro. Quando o lixo fica aqui dentro, o que ele gera? Ele gera aquecimento global, né? E esse aquecimento global, né, tem aí demonstrado para a gente os impactos graves que a gente vem vivendo. Então, a gente sabe que a frota brasileira tem, em 2023, mais de 119 milhões, né, de carros, veículos para cada 1,7 habitantes. Gente, sabe o que significa isso? Eu estou trazendo esses números porque eles são chocantes, né? E a gente tem que viver com como que a gente faz, qual é a minha parte de contribuição para que isso mude, né? O ODS 14, né? A gente conservar os nossos oceanos, né? A poluição, oceano, os bichinhos tudo morrendo por conta dos plásticos, né? Proteger e recuperar o uso sustentável dos ecossistemas. A gente sabe que tem um estudo que até 2050 a gente pode subir até em 3 graus a temperatura, né? A gente já teve exemplo aí em Mato Grosso de 44 graus, e esse aquecimento global é fruto de todo esse resultado que a gente falou, do desperdício, do consumo inconsciente, fora a violência, que é o ODS 16, né? A gente experimenta várias guerras aí pelo mundo, a gente fala de Gaza, a gente fala de Irã, a gente fala de... rapaz, a gente fala Ucrânia, não saía o nome, a gente fala da Ucrânia, mas a gente tem o Rio de Janeiro aí em chamas também, né? E aí, chegando quase próximo ao nosso fim, né, a gente fala que nos deram espelhos e vimos um mundo doente, né? E é esse mundo doente que cada um pode enxergar dentro do seu município. Existe uma plataforma, que é a plataforma do Instituto Cidades Sustentáveis, não sei se todos conhecem. Você entra nessa plataforma e você consegue acessar todas as cidades do Brasil, e você clica em cima desse quadradinho e ele vai falar como aquele município está no alcance de cada uma das metas dos ODS na localidade. E isso, quando ele estiver ruim, pode te ajudar a escolher um projeto para melhorar aquilo naquela cidade. Aqui é um exemplo da melhor cidade do Brasil, que é São Caetano do Sul, que é em São Paulo, que tem uma pontuação de 63,42, né, um nível de desenvolvimento sustentável alto. E aí eu faço um convite para que depois vocês acessem as cidades de vocês onde tem projetos, ou as cidades que vocês tenham curiosidade, para ver como cada uma está em cada um dos ODS. No ODS 4 dessa própria cidade, aqui você encontra lá do lado, né, os indicadores e o sinalizador, se ele está bom, se ele está médio ou se ele está ruim. Vermelho ele está ruim, verde ele está bom, laranja ele está mais ou menos quase bom,
e amarelo precisa de atenção, né? Então, é essa questão que a gente precisa sempre estar olhando aí para vocês saberem os indicadores de cada um dos ODS nas cidades. E aí, nesse próprio sistema, ele dá um radar 360, onde cada uma dessas corzinhas é um ODS, e quanto mais perto da margem externa, melhor o resultado. E quanto mais para dentro do gráfico, pior o resultado. E aí, gente, eu trouxe alguns exemplos para vocês poderem estudar também. O governo federal, ele tem um planejamento orientado à Agenda 2030, ele tem os eixos, né, que trabalha 3 eixos de desenvolvimento social, econômico e também de democracia, e ele alinhou todas as políticas públicas do PPA federal às metas dos ODS. Então, vocês vão conseguir enxergar nesse documento. Para além desse documento, vocês têm um relatório nacional voluntário, que foi produzido agora pela Comissão Nacional dos ODS, onde você também já enxerga essas ações governamentais alinhadas aos ODS. Por exemplo, como vocês falaram muito da educação, aqui aparece listada todas as políticas de educação que o governo federal vem implementando para alcançar os ODS. Então, não vou ler todas, né? Claro, não é o objetivo dessa reunião, aqui é só eu mostrar o caminho e me coloco à disposição depois individualmente para quem quiser estudar, e já queria abrir um convite também. Nós temos um grupo da Moradia e Cidadania que estuda a cada 15 dias os ODS, para quem quiser fazer parte, né, pode vir fazer aqui com a gente também, que é um grupo auxiliar na Comissão Nacional dos ODS. A Moradia e Cidadania, ela se submeteu a um edital para participar de um fórum, né, que foi decretado pelo presidente Lula em setembro de 2023, ele assinou esse decreto, ele criou uma Comissão Nacional dos ODS, à época a nossa secretária executiva era Maria Fernanda, hoje não é mais ela, né, mas ela esteve à frente desse trabalho, junto com o ministro Márcio Macedo, o Lula. Hoje a Janja, ela é embaixadora da Comissão Nacional dos ODS, né, que tem 84 membros, sendo 42 da sociedade civil, 42 de governo, e participa o IPEA, o IBGE, a Fiocruz, né, e a Moradia e Cidadania é uma dessas representantes, portanto, a porta-voz de todos vocês, para levar as reivindicações de cada uma de políticas públicas, de iniciativas e ações que possam auxiliar na execução dos nossos projetos. De primeira mão também, eu estou procurando trazer muita novidade para vocês, né, gente, porque eu queria que vocês saíssem na frente até da sociedade de conhecimento, no sentido de incorporar, né, a gente tem uma conquista muito importante, que o Brasil, para além dos 17 ODS, o Brasil adotou um ODS, que é o ODS 18, Igualdade Étnico-Racial, isso já foi aprovado pelo presidente Lula, por meio de uma resolução, número 2, de 2023, a Robeli está aqui na reunião com a gente, a Robeli é da Bahia, a Robeli participa da Axinodes comigo, né, nós duas, e ela faz parte da construção desse ODS 18, né, que visa, claro, trabalhar essa desigualdade histórica que a gente tem com o nosso país. Todos esses dados, todos esses acompanhamento da evolução dos ODS, vocês podem consultar nos relatórios Luz da sociedade civil, que esses relatórios, eles falam como o Brasil está em cada um dos ODS ano a ano, e ao fim de cada ODS eles fazem recomendações para que você possa melhorar. Para vocês terem uma ideia da posição de 2023 dos nossos ODS, 60,35% das nossas metas, ou seja, 102 estavam em retrocesso, 14 estavam ameaçadas, 16 estavam estagnadas, 29 insuficientes, só tínhamos 3 satisfatórias, e sem dados, tinha sem dados 4 metas sem dados. Esse número já melhorou um pouquinho, mas esse relatório só vai ser atualizado em outubro, então por isso eu trouxe de 2023, mas olha, o retrocesso foi bem grande no período anterior, né, porque nós tivemos um apagão aí da Agenda 2030 de 2018 até 2023. Fora isso, né, a gente tem vários órgãos que monitoram, né, todos os atores monitoram essa agenda, o Tribunal de Contas,
os governos estaduais, municipais, o governo federal, as empresas, a sociedade civil, e anualmente acontece em Nova York o High Level Political Forum, que é o fórum de alto nível, onde todos os países vão lá prestar conta de como está a implementação dos ODS em cada país. E essa transição, né, gente, que a gente quer para uma economia verde e vida e saudável, e a gente sabe que fazer isso sozinho não dá. A gente, por mais que a gente tenha boa vontade, sozinho a gente não vai conseguir. Por isso me chamou muito a atenção, né, de nenhum de vocês ter colocado ali nos seus projetos o ODS 17, porque o ODS 17 é justamente fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Então, aqui tem a importância da participação das entidades, né, da própria FENAI, da Moradia e Cidadania, das agências, dos empregados, aposentados, e de outros, né, que apoiam. E dentro desse ODS 17, né, são 4 eixos. A gente tem conhecimento, cooperação, tecnologia e financiamento, tá bom? Então, esses 4 eixos, se não fossem eles, não seriam possíveis. Então, todos vocês sintam-se contemplados aí no ODS 17. E, por fim, né, eu acho que o mundo melhor, ele é possível. Para isso, a gente tem que sonhar, acreditar, realizar, transformar. E essa mudança, né, ela sempre vai começar primeiro dentro de cada um de nós, né? Então, começa por você. Queria agradecer, pedir desculpas aí pelo tempo, né, que eu sei que foi um pouquinho além do que era esperado, deixar os meus contatos, meu e-mail, e abrir o diálogo para que a gente possa cada vez mais aprimorando esse assunto, compartilhando e crescendo juntos. Miriam, eu quero agradecer demais, maravilhosa a apresentação. Aqui a gente pediu para as pessoas colocarem no chat as perguntas, né? A gente teve só uma questão no chat, mas eu vou te enviar, porque devido ao nosso horário, que já são 18h08, né? A gente realmente precisa encerrar por uma questão de limitação aí da FENAI mesmo, que o encerramento é às 18 horas. Agora, eu posso falar por mim, tá? Que eu teria pouquíssimas perguntas, porque você arrasou. Foi brilhante. Porém, tá? Se alguém tiver algum questionamento, alguma pergunta, alguma dica, pode nos enviar, que nós vamos fazer questão de que a Miriam responda todas e nós enviaremos nos grupos, tanto da Moradia quanto da FENAI também, tá? E dos presidentes das APCFs. Miriam, muito obrigada. Eu quero agradecer aqui a presença de todos os parceiros, os presidentes das APCFs, as equipes da Moradia e Cidadania, Laurêncio, Takemoto, muito obrigada, estou vendo que você está aí, que bom. E olha, eu estou muito feliz, muito mesmo, pelo encaminhamento que a gente está dando. Eu falo em nome do comitê, nós estamos muito felizes. Não foi à toa, né, que essa palestra foi nessa semana, que é uma semana importantíssima, como a Miriam disse, e um dos motivos da minha felicidade também é que nós atingimos um número muito bom, que é um termômetro para nós. É sinal que as pessoas estão interessadas no tema, porque é um tema atual, vibrante, né? E é um desafio para nós. Além de nós atingirmos um número muito grande, esse número se manteve até o final. Então, sinal que você segurou a plateia, Miriam. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a todos. Obrigada, Lu, só antes de você encerrar, perguntaram Sim. aqui no chat se a gente vai disponibilizar. Sim, a palestra está sendo gravada e a Miriam vai disponibilizar a apresentação para o comitê repassar para todos vocês, tá bom? Isso, muito obrigada a todos, então. Joia. Tenham uma excelente noite, bom descanso, e amanhã as cabecinhas vão estar assim, ó, o que nós vamos fazer agora com os ODS? E assim, gente, eu acho que é o início de um diálogo, né? Eu acho que isso aqui é só para a gente começar a aprofundar. Eu queria de coração me colocar à disposição voluntariamente para cada estado que precisar de ajuda ou quiser aprimorar, e mesmo reivindicar alguma coisa na comissão, pode me chamar que estamos juntos. É para isso que a gente está nesse caminho de transformação.
Muito obrigada. Parabéns. Obrigada a todos, viu? Obrigada, Sérgio. Obrigada, Até Jair. mais, Beijo, meus gente. amigos. Tchau, pessoal. Até a Boa próxima. noite. Até mais. Tchau, Abraço. Brasil. Prazer em vê-los. Até a próxima. É.